Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Dias tensos, situação caótica em Brasília, em vários lugares do Brasil, né, por conta da tentativa de golpe fascista de bolsonaristas. Nós estamos falando de uma tentativa de golpe que foi derrotada na noite de ontem, mas que buscava, né, desautorizar o processo eleitoral e sustentar uma ação das Forças Armadas contra o Estado de Direito. É disso que se trata. Enfim, antes de começar o meu comentário, eu queria pedir para você que me assiste neste Fala Rovai, depois do Fórum 11:30, ou mesmo no Fórum 11:30, que você comente, que você dê curtida, porque é importante demais para a gente curtir. Se inscreva no canal, é fundamental se inscrever no canal. E, se possível, dê um superchat, se estiver vendo ao vivo, ou no Fala Rovai, mais tarde, faça lá o valeu demais. Porque a gente, para fazer jornalismo de qualidade, precisa se sustentar. E hoje, cada dia mais, a gente precisa de mais gente trabalhando na Fórum para dar conta das demandas em defesa da democracia. E eu escrevi um texto hoje pela manhã, onde trato dessa questão da tentativa de golpe. O que eu quero dizer para vocês? Primeiro, quero deixar claro o seguinte, né? Que foi correta a ação do ministro Alexandre Moraes, né, de suspender o mandato do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. O Xandão fez aquilo que tinha que ser feito e só seria feito se fosse por alguém corajoso, porque você não suspende o mandato de um governador reeleito em primeiro turno com 8 dias. Foi isso que o Xandão fez. E ele fez por quê? Porque precisava de uma ação de força para dizer para que outros governadores, quem vier a fazer o que o Ibanez fez, perderá o cargo. Ou, no mínimo, terá o cargo suspenso, porque o cargo ainda pode ser perdido no TJ. Já nos explicou aqui o advogado Fernando Fernandes. Então, foi uma ação importante. O Ibanez não é inocente. Acho mais, acho que ele é cúmplice, né? Ele é cúmplice da ação golpista de ontem, porque depois do dia 12 de dezembro, depois de tudo que aconteceu em Brasília, ele não poderia se dizer um mero espectador dos fatos. Ele sabia o que podia acontecer ontem. Eu estava com Dri de Lorenzo em Brasília, tomando café da manhã, na manhã de ontem, e fiquei assustado com a quantidade de bolsonaristas no hotel. Chamei a atenção num Twitter do ministro Flávio Dino que ele precisaria ter uma ação mais dura para impedir que algo ruim acontecesse. Ou seja, um mero jornalista, tomando café da manhã, no hotel, percebeu a gravidade do que poderia vir a ocorrer durante o dia de ontem, quando tomava café. Um governador do estado, com polícia, com informações, Secretaria de Segurança Pública e todos os aparatos que ele tem, não ter percebido, ele que deveria cuidar da segurança ali do Estado, é porque ele não era o espectador, ele era cúmplice. Parabéns ao ministro Alexandre de Moraes. Virada esta página, eu quero dizer o seguinte: o Ibanez não é o único responsável pelo que aconteceu. Não é. E por isso, outros têm que ser punidos como ele foi. Ontem, né, a ação
dos terroristas que invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso Brasileiro e o Supremo Tribunal Federal foi facilitada por militares. Não existe na história do Brasil, não me recordei pelo menos, e para quem eu disse isso, ninguém me falou nada diferente, nenhum ato golpista que não tenha tido a participação de militares. Não seria esse o primeiro. Eles participaram ativamente. E desde o dia 12 de dezembro, esta Fórum vem falando que o golpe, tentativa de golpe, estava sendo gestado no Gabinete de Segurança Institucional, GSI, que era comandado pelo general Heleno, que disse que a fonte da Fórum não existia. Pois então, ontem, a fonte da Fórum gravou de dentro do Palácio a invasão. Gravou não, transmitiu ao vivo. Transmitiu ao vivo para o programa comandado por Mauro Lopes e Henrique Rodrigues. Entrou ao vivo ontem, enquanto a gente dava os atos, o que estava acontecendo em Brasília, a gente transmitia como ninguém a ação de dentro do Palácio do Planalto. Essa mesma fonte disse ao Henrique hoje pela manhã, que a mesma fonte do dia 12, que falou de tudo isso que tinha acontecido, que alertou que tinha envolvimento de militares na operação do dia 12, que tudo teria sido gestado lá e que seria impossível ter acontecido daquela forma sem eles. Ela disse o seguinte: eles sabiam onde estavam as armas do GSI, sabiam onde estava a munição e sabiam que os arquivos guardavam ali e invadiram orientados, ou talvez eles próprios, uma autoinvasão para destruir coisas que estavam ali nos cofres do GSI, que ontem foi mostrado pelo deputado Pimenta e pelo secretário do Dino, o Vadir Damus, ex-deputado Vadir Damus, que alertou ainda ontem. Quem esteve aqui tinha informação. A fonte do Henrique, a fonte da PF da Fórum, disse o seguinte: o GSI ontem impediu que provas fossem coletadas. Agentes do GSI tentaram impedir policiais federais ontem à noite, de madrugada, na madrugada deste domingo para segunda, de coletar provas. Por quê? Porque estava com medo de que pudesse vir a incriminar pessoas militares, e eles fizeram uma balbúrdia e teria, inclusive, militares já nomeados pelo Lula, né, o próprio general Gonçalves Dias, teria estado lá. Depoimento da fonte. Precisa ser apurado, porque isso é gravíssimo. Há militares envolvidos nessa tentativa de golpe de ontem, e eles precisam ser condenados e presos imediatamente. No militar que é insubordinado, militar que não atende ordens do seu comando, precisa ser preso. É assim que funciona em qualquer democracia. Hoje, na madrugada de hoje, também, militares impediram a polícia civil, já comandada por Ricardo Capelli, que foi nomeado interventor na Secretaria de Segurança do Distrito Federal, impediram a ação da polícia para desmantelar o acampamento dos golpistas. Colocaram a força militar, tanques na rua, para impedir que isso acontecesse. O quê? Quantos militares foram presos, Múcio? Qual a lista de militares punidos, Múcio? Lula, Geraldo Alckmin, Flávio Dino. É preciso responder com energia a isso. Não é possível deixar essas pessoas nos cargos de confiança e de ação e de mobilização de tropa, se eles atentaram contra a democracia e a instituição. Não é tempo de conciliação mais. Eles tentaram no dia 12 de dezembro e ocuparam e destruíram boa parte do patrimônio público e da nossa
nossa visibilidade democrática perante ao mundo, tentando impor uma ditadura militar, uma nova ditadura militar no Brasil. Com isso não tem conciliação, não tem olhar para frente. Vamos esquecer o passado, vamos olhar para frente. Aqui é hora de ir para o pau. Eu falava há algum tempo aqui nesse Fala Rovai que era o Lula assumir, a primeira ação que eu achava que ele deveria fazer era de mandar para a reserva boa parte desses militares que estavam com o Bolsonaro, se não todos, fazendo como Petros fez na Colômbia. A decisão foi ao contrário, foi conciliar com todos e fazer tudo ajoelhadinho. Não deu certo. Não deu certo. O Brasil tem uma democracia mais forte do que muita gente imagina, porque nós estamos acossados há tempos e as coisas vêm mudando até para melhor, porque em 18, um movimento desse, muito provavelmente em 16, teria levado os militares diretamente ao poder. Foi que lá os liberais conciliaram, fizeram uma eleição mequetrefe sem o Lula, elegeram o Bolsonaro achando que ele ia se domesticar. Não se domesticou, tivemos um governo militarizado, mas não uma ditadura militar. E agora, aqueles liberais que se arrependeram do que fizeram, pelo menos estão denunciando o golpismo e a Frente Amplíssima tem capacidade de botar o guiso no gato. É preciso fazer o que tem que ser feito. Enquanto generais golpistas não forem presos, condenados, não haverá Estado democrático e Lula não conseguirá governar da forma que precisa. Essa é a questão da vez. Quantos militares vão ser presos? Por quê? Não dá para brincar e fazer de conta que um Zé Mané, tipo Ibanez, foi ele o responsável por tudo isso. Ele é cúmplice, ele precisa ser punido, mas tem gente fardada agindo no Brasil contra a democracia. Isso é crime. O crime tem que levar a pessoa à condenação e à cadeia. É isso o que a sociedade espera nesse momento daqueles que foram eleitos para comandar o país. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos e beijos a todas, todos e todes.